Direto da redação. O governador interino Rodrigo Bacelar iniciou sua agenda no cargo ontem no norte do estado do Rio de Janeiro. Ele visitou a cidade de Campos dos Goytacazes, onde inaugurou um destacamento do Corpo de Bombeiros na praia Farol de São Tomé. Ele na cidade também inaugurou lá, lançou a pedra fundamental da reconstrução da clínica, da policlínica da Polícia Militar na cidade de Campos. Essa policlínica ela foi destruída por um incêndio. Então o estado agora vai reconstruir. Ele também fez a inauguração de um destacamento do Corpo de Bombeiros em São Francisco de Itabapoana, que é uma cidade próxima a Campos dos Goytacazes. Então ele cumpriu uma agenda ontem praticamente no norte do estado. Nós temos um trecho aí do que diz o Rodrigo Bacelar. Tem um trecho. Essa é a página dele, né? Foi tirada da página dele ali no caminhão do Corpo de Bombeiros lá no Farol de São Tomé. É muito distante o Corpo de Bombeiros, o quartel do Corpo de Bombeiros para chegar a Farol de São Tomé, ele fica em Campos, então a distância é muito grande, a rodovia do Açúcar ali tem um trânsito muito intenso. Até chegar uma guarnição para conter um incêndio, qualquer intercorrência no Farol de São Tomé, é uma distância muito grande. Então era uma reivindicação ali da comunidade da Baixada, ali do Farol. É a única praia de Campos dos Goytacazes. E então foi ontem, foi lá e entregou essa obra. O Rodrigo Bacelar vai ficar 10 dias no cargo. O governador Cláudio Castro ele se ausentou. Tem a reportagem no Diário da Guanabara aí, não tem? Tem a reportagem. Ontem nós informamos aqui essa reportagem. Então ele fica no cargo por 10 dias. E nesses 10 dias ele vai cumprir uma intensa agenda pelas cidades no estado, nas principais cidades. Campos é um polo, uma das principais cidades do norte do estado do Rio de Janeiro, uma cidade de 500 mil habitantes. É berço dele, o Rodrigo é campista, ele nasceu na cidade de Campos, fez carreira política na cidade de Campos, chegou hoje ao plano regional, uma carreira exitosa iniciada em sua cidade natal. E São Francisco de Itabapoana é a cidade próxima, a cidade que faz fronteira. Para quem está aí na Baixada Litorânea ou está em qualquer outra região, para entender aqui, não é? E São Francisco também é uma cidade que vive do turismo, tem praias, e uma cidade também que vive do agronegócio, uma das maiores produtoras de abacaxi do estado do Rio de Janeiro, e também sobrevive do plantio de cana-de-açúcar, que é a questão das queimadas em canaviais em São Francisco de Itabapoana é uma situação que atormenta. E você imagina um canavial pegando fogo e não tem um destacamento do Corpo de Bombeiros na cidade. Você tem que esperar sair da cidade de Campos, que é a região mais próxima, para chegar ali em São Francisco de Itabapoana. Então precisava também, né, desse destacamento. E essa pauta do Rodrigo Bacelar, nessa fase em que ele está na interinidade, a gente tem observado que ele está batendo muito na questão da segurança pública. Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. Então ele está enfatizando, está batendo muito nessa pauta. E como pré-candidato ao governo do estado em 2026, tudo indica que essa vai ser uma das pautas do Bacelar. O Rodrigo ainda está presidente da Alerj. Por que ele assume o governo? Expliquei ontem, mas vou explicar de novo. Geralmente, quando o governador ele se ausenta, quem assume é o vice-governador. Só que o vice-governador eleito na chapa do Cláudio Castro, ele renunciou. Porque ele foi eleito para uma vaga no Tribunal de Contas do Estado. E ele hoje está conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, que é o Thiago Pampulha. Com isso, terceiro na escala sucessória passa a ser o segundo, é quem? O presidente da Alerj, é o Rodrigo Bacelar. Então, quando o governador se ausenta, ele assume. Mas há uma especulação de que o Cláudio Castro é pré-candidato ao Senado. Ele sendo pré-candidato ao Senado, ele tem que deixar o governo do estado, ele tem que renunciar para ser candidato. É o que a legislação exige. Ele não poderá ser candidato a senador estando governador. Com isso, o Rodrigo Bacelar, que é presidente da Alerj, ele assume o governo do estado e poderá disputar a eleição para o governo do estado no cargo. Mas agora aqui também uma conjuntura,
o que se coloca, o que se conversa internamente, é que o Rodrigo Bacelar não assumiria uma eventual renúncia do Cláudio Castro imediatamente. Assumiria o presidente do Tribunal de Justiça. Daí ele faria 6 meses, ou no prazo de 6 meses, não sei qual é o prazo para isso, uma eleição indireta, ou até 6 meses, né? Uma eleição indireta para o governo do estado na LERJ, no âmbito da LERJ, os deputados elegeria indiretamente o sucessor do Cláudio Castro. Daí então o Rodrigo Bacelar, que tem hoje apoio ali da maior parte dos deputados na LERJ, tem amplo apoio, ele seria então eleito por meio de uma eleição indireta para o governo do estado, podendo disputar a reeleição em seguida. Daí se eleger governador, daí se for o caso, né, na eleição do ano que vem, se elegeria, ou se isso acontecer, daí a 4 anos ele poderia nessa situação disputar a reeleição para o governo do estado. Ao contrário, se ele assumir imediatamente, sem passar pelo escrutínio indireto, a eleição direta, aí ele não poderia concorrer à reeleição 4 anos depois. São conjunturas constitucionais, né? É questão legal, é o que diz o regimento, é o que diz a legislação no estado do Rio de Janeiro. E hoje ele continua, eu não sei hoje qual é a agenda do Rodrigo Bacelar, mas ele continua hoje cumprindo essa agenda como governador interino. Isso se deu ontem no município de Campos e no município também de São Francisco do Itabapoana. Temos a fala do Rodrigo. Vamos colocar a fala do Rodrigo aí, por favor. Até tomar a decisão de aceitar assumir esse projeto, porque a gente sabe da responsabilidade de fazer a eleição do senador Flávio Bolsonaro, de fazer a eleição do senador Cláudio Castro, que quer disputar o Senado, de fazer a recondução de todos os parlamentares que estão aqui comigo, porque um governador, gente, desculpa o termo, não é merda nenhuma se não tiver uma base por trás que compre a briga da gente. Olha só, então o que ele fala ali, ele já pontuou quem são os candidatos dele ao Senado. O senador Flávio Bolsonaro, filho do Jair Bolsonaro, que a família Bolsonaro apoia o Rodrigo Bacelar. Ele é o candidato do ex-presidente Jair Bolsonaro, da família do ex-presidente Jair Bolsonaro. E o Cláudio Castro, candidato a senador. Isso daí, de certa forma, vai aqui, eu acho, demarcando um território, hein? Porque a vaga para o Senado, nesse ambiente de candidato do governo, Cláudio, ela é reivindicada também pela Igreja Universal para o deputado Marcelo Crivella, que já foi senador, que já foi prefeito do Rio. A igreja estaria condicionando o apoio a Rodrigo Bacelar à vaga do Senado para o Marcelo Crivella disputar. Isso vai pontuando, isso vai demarcando ali uns territórios. E outra coisa que ele demarcou ali também é o seguinte: o compromisso dele em eleger a base de apoio dele como candidato. São os deputados que estão ali no palanque com ele. Tinha alguns deputados ali. Eu acho que estava com o Rodrigo Bacelar ali o Felipe Pobel, o Ricardo Amorim, o Chico Machado, o Bruno Dauaire eu sei que estava também lá em São Francisco de Itabapoana. São esses os deputados que estavam com ele lá. O restante, tá, eu acho que eram esses. É o Felipe Pobel, o Ricardo Amorim, o Chico Machado, foram esses. E Rodrigo Amorim, né? Ricardo Amorim, Rodrigo Amorim, perdão. Esses deputados estavam com ele no palanque lá. Então, com esses deputados, ele vai ter o compromisso, né, de eleger. Pelo menos é o que está pontuando ali, é o território que ele está demarcando. Essa eleição para o governo do estado, até aqui, só um candidato tem assim, dois candidatos têm um rosto definido. O Rodrigo Bacelar definido como candidato do governador Cláudio Castro. É o candidato do governo, é o candidato da máquina. Esse nome está definido.